Não tô sentindo firmeza nessa cadeira. A cadeira tá estranha, gente. Vou levar um capote na live. Vai ser cômico. Ai, ai. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Eu tinha colocado toda terça. O Benício tá com uma sinusite atacadíssima. Toda terça-feira nós teremos a live sobre nutrição. E aí eu vou esclarecer algumas dúvidas que vocês têm, E aí nessa live de hoje, eu tinha pedido nos stories para vocês votarem com relação a 2 temas. Compulsão alimentar, que no meu ponto de vista é um tema que eu acho que abrange muitas pessoas. E o outro tema que eu tinha colocado, então, o primeiro tema era para vocês votarem sobre compulsão alimentar e outro tema sobre algumas medicações, alguns antidepressivos, ansiolíticos, que se eles ganham, ajudam ou não no ganho de peso. Aí, o que aconteceu? Deu praticamente empate, foi um voto de diferença. Então, eu fiquei com receio, né, porque aí ficou um tema meio dividido para ser votado, e aí eu decidi juntar um pouco os temas. Então, a gente vai falar sobre a compulsão alimentar hoje, né? Ó, eu tô maquiada porque hoje foi dia de foto eu tirei foto para a linha nova dos suplementos que vão ser lançados agora, neste mês do meu aniversário, tá? Aí eu falei, não vou chegar em casa e tirar a maquiagem só por causa da live, né? Vou fazer a live maquiada mesmo. Então, nós vamos unir as duas coisas. Primeiramente, que eu quero saber de vocês. Quem tá assistindo, quem tem compulsão alimentar, né? Vocês têm noção do que seja compulsão alimentar? E quem tá assistindo, toma algum antidepressivo? Não tenha vergonha de falar. Ou ansiolítico, ou hipnótico para dormir, ou calmante mesmo, leve que seja. Toma alguma medicação desse tipo e acabou tendo ganho de peso devido às medicações, né? Eu queria que vocês falassem realmente, né? Primeiramente, eu quero que vocês falem, então, se quem tá assistindo, se tem compulsão alimentar, se sabe o que é compulsão alimentar e se toma alguma medicação que seja ansiolítico, antidepressivo, que seja dessa linha e que teve ganho de peso usando esse tipo de medicação. E aí depois eu vou falar para vocês, eu separei as principais medicações dessa linhagem, desse estilo, que realmente podem causar ganho de peso, para vocês entenderem o que a gente pode fazer, né? Qual que seria o balanceamento, porque obviamente não é para tirar a medicação, né? Não é a saída. Então, o que pode ser feito para conseguir reduzir esses efeitos colaterais, que são efeitos colaterais, né? E provavelmente o médico, quando recomendou, ele já deve ter falado para a pessoa abertamente sobre isso, porque hoje em dia os médicos falam bastante. Mas eu quero saber de vocês. E aí, quem tá aí comigo? Me fala aí. Quem de vocês tem compulsão alimentar? Vai, gente, interage, conversa. Quem sofre com compulsão alimentar? Ou você nem sabe o que é compulsão alimentar? Ou quem tá assistindo que toma algum antidepressivo, algum ansiolítico e teve ganho de peso e acabou desanimando porque acabou ganhando muito peso, acabou tratando a depressão, só que acabou tendo tanto ganho de peso e acabou se sentindo muito desanimado, muito desanimada. Como realmente está o psicológico de vocês com relação à alimentação? Tá tendo essa briga entre psicológico e alimentação? Como que tá sendo? Bom, vamos falar primeiramente sobre a compulsão alimentar, tá? O que seria a compulsão alimentar? A sigla dela é TCAP, né? Então, é uma sigla. Vou falar agora o que é o transtorno de compulsão alimentar. A compulsão alimentar é um transtorno alimentar. Então, a sigla é TCAP, é caracterizada pela ingestão descontrolada, tá? Então, é algo assim, é uma ingestão, a pessoa come descontroladamente. Não é algo que a pessoa
consegue se controlar. Não é algo que a pessoa consegue simplesmente falar assim, eu vou comer, então eu coloquei aqui no prato essa quantidade, aí acabando essa quantidade, tá tudo ok, eu vou parar. Não. A pessoa come uma quantidade exagerada de alimentos, sem medir, sem pausa, sem ter freio, muitas vezes sem apetite assim, sem fome real, né? Come por fome emocional, por vontade de comer, e só come quando tiver realmente alcançando aquela sensação de plenitude. Tipo assim, eu tô cheia, tô estufada, aquela sensação assim que tá até passando mal. Então, isso resumidamente, seria a compulsão alimentar. Então, a compulsão alimentar é um transtorno alimentar, assim como, óbvio, totalmente diferente, assim como a bulimia é um transtorno alimentar, assim como a anorexia é um transtorno alimentar. Então, a compulsão alimentar também é um transtorno alimentar. E, geralmente, quem tem compulsão alimentar são pessoas que elas comem sem realmente, sem mastigar, comem uma quantidade muito grande de comida. E não é um episódio assim. Pode acontecer, por exemplo, não é porque você, um dia na semana, você estava extremamente estressado, extremamente cansada, e aí você foi lá e, sei lá, pediu um delivery ou fez uma comida que você gosta muito e descontou aquele dia todo o seu estresse na comida. Só que aí foi um dia só, ok? Isso não pode ser caracterizado como transtorno alimentar. O transtorno alimentar, né, a compulsão, vai se caracterizar quando isso se torna algo frequente. Aqui, ó, a Karina falou, e depois eu me arrependo. Isso é algo muito comum de quem tem compulsão alimentar. Come, aí come de forma descompensada, de forma desordenada, às vezes come sem mastigar mesmo, engole a comida, como se quisesse realmente se sentir, esquecer as coisas, como se quisesse se entupir de comida, quisesse esquecer tudo que está sentindo, como se fosse possível realmente que essa sensação acontecesse, né? E aí, essa pessoa depois, ela se sente arrependida. Aí, o que acaba acontecendo? Com o passar do tempo, não sei se isso já aconteceu com algum de vocês, a pessoa que tem compulsão alimentar, ela começa, além, lógico, vai ganhando peso, vai afetando a saúde, ela começa a querer sair menos de casa. Por quê? Ela vai comendo muito, come de forma descompensada, come sem mastigar, come de forma desordenada, acaba comendo, e começam os julgamentos, né? Porque quem não sabe, quem não conhece o transtorno, quem não, às vezes não tá ali no dia a dia, quem não tá acompanhando, não entende necessariamente o que está acontecendo, não entende que é um transtorno alimentar, acompanhado muitas vezes de alguma parte ali, de um fundo psicológico, de um fundo emocional, que a pessoa precisa sim de acompanhamento, de ajuda, de apoio, e às vezes vem o julgamento. Aí vem, você tá comendo muito, você tá exagerando, olha como você tá comendo, olha não sei o quê. E o que menos a pessoa que tá sofrendo do transtorno alimentar precisa é de julgamento. E aí, o que acaba acontecendo? Essa pessoa começa a comer escondida, comer longe dos outros, comer assim, não querer comer perto das pessoas. Por que ela vai comer perto das pessoas para ser julgada? Por que ela vai comer se as pessoas vão começar a falar para ela que ela tá comendo muito, sendo que é algo que ela já sabe, não é? A pessoa que tá comendo bastante, ela sabe que ela tá comendo bastante. Só que é algo que naquele momento ela precisa ser ajudada de alguma maneira, de outra maneira. Ser levada no bom profissional, compreender o que acontece com ela, entender quais as razões que fizeram com que ela começasse a comer dessa maneira, qual é o gatilho, né? Qual que é o estupim, né? O que liga aquela chavinha que fala assim, putz, eu desencadeou e aí começou a comer muito, aí, né? O que virou aquela chave? Porque todo mundo tem. Assim, ó, entendam meio que eu tô falando. Não é porque um dia da semana você comeu exageradamente, que você realmente não mediu, que você, né, que você chutou o balde mesmo, que é caracterizado compulsão alimentar. O transtorno de compulsão alimentar é quando esses episódios se tornam frequentes. Quando você começa a comer compulsivamente, sem controle, de maneira
desordenada, sem ver a quantidade, até se sentir aquela sensação de pleno, de satisfeito, de cheio mesmo. No outro dia se sente arrependido, se sente mal, ou até mesmo no mesmo dia, quando você começa a trazer todos os problemas emocionais pro prato, né? Só que isso não só um episódio, 2 episódios, quando isso se torna algo frequente, quando se torna algo do seu dia a dia. Aí sim é caracterizado compulsão alimentar. Aí falando com relação à dieta, jamais, mas jamais, de forma alguma, uma pessoa que tem transtorno de compulsão alimentar, ela pode fazer uma dieta restritiva. Porque você imagina assim, como que você vai tirar alguém que tá comendo assim, aí você vai fazer assim, né? Você vai tirar alguém que tá comendo uma batata para começar a comer um carocinho de ervilha. Não tem como, não vai bater, não vai rolar. Aí essa pessoa ela vai começar a sentir mal, porque, querendo ou não, visualmente, ela vai começar a sentir falta da quantidade que ela comia. E aí aquilo, por mais... Porque assim, geralmente o que a pessoa quer? Ela quer aquele resultado rápido, né? Então ela já vai procurar o profissional porque ela acha que ela tá pronta para ter um resultado rápido. Só que aí parece droga, mas parece mesmo. Porque você se acostuma a comer todos os dias daquela quantidade. E quando você se acostuma com algo, logicamente que a gente jamais vai comparar comida com uma droga. Jamais. Nenhum alimento, por pior que ele seja, pode ser comparado com uma droga. Mas o que acaba acontecendo? Você acaba comendo todos os dias aquela mesma quantidade de comida. Então, o seu corpo se acostuma com aquela quantidade de comida, certo? Aí ele vai continuar pedindo sempre aquela quantidade de comida. Então, a gente tem que fazer o quê? Fazer uma reeducação alimentar de uma forma que seja correta, que seja certa, mas sem restrições, nada que seja absurda. Calma só um minutinho, gente. Só pra responder ali, porque senão parece que eu não tô... O senhor me mandou 8 mensagens, parece que eu não tô... E eu tô online, porque tá tudo aberto. Eu esqueci de desligar. Quando a pessoa se torna realmente um vício, se torna um hábito. E os hábitos são difíceis de ser mudados. Então, o que eu quero dizer pra vocês, é que assim, não adianta desistir. Porque pensa bem, você vai desistir agora. Esse hábito vai continuar aí, né? Te martelando, vai continuar aí com você. E aí, esse hábito vai mudar sozinho? Não vai. Não vai desaparecer de jeito nenhum. A tendência é só aumentar. Aí vão aparecer os problemas de saúde. Porque junto com a compulsão alimentar, ela é um pacotinho. Aí ela vem o quê? Ela vem a pressão alterada, vem a glicemia alterada, vem as dislipidemias, né? O colesterol elevado, triglicerídeos elevado. Acaba com literalmente vai acabando com a sua saúde, vai minando a sua saúde. Aí vai fazendo o quê? Destruindo mais ainda a sua saúde emocional, porque vai acabando com a sua autoestima. Então, vai acabando com tudo. Você vai dormindo cada vez menos, vai mexendo com a sua parte gastrointestinal, então vai afetando a sua saúde estomacal também. Então, geralmente as pessoas acabam desenvolvendo azia, má digestão, refluxo. Então são muitas coisinhas que vão juntando nesse problema. Então é um problema que sim precisa de ajuda. Quem tem compulsão alimentar precisa de ajuda e precisa entender que dieta restritiva não vai funcionar, porque o seu corpo ele já se acostumou a comer uma quantidade grande de comida. Então você simplesmente ir lá e paf, de uma vez não vai adiantar. Eu entendo que quando a gente quer uma mudança, a gente quer uma mudança para ontem. Eu sou assim, todo mundo que é ansioso é assim. Mas vai adiantar você querer essa mudança de hoje para amanhã, sendo que você não vai continuar
tendo resultado, porque você não vai dar continuidade, não vai adiantar. É melhor você emagrecer 1 quilo, 2 quilos por semana, do que você emagrecer 5 numa semana, na outra semana você desistir. Quem tem compulsão alimentar precisa de uma dieta fracionada, para o corpo entender que ele pode receber alimento sim, toda hora, na quantidade correta e no volume correto também, sem restrições absurdas, só que sem exageros grandiosos também. Por quê? Tá acostumado a receber, né, como se fosse o bebê, na livre demanda. E o nosso corpo não é assim, gente. Nós temos que ter regra, ter rotina, ter horário, ter tudo isso. A gente não pode, né? Nenhum adulto deve, nenhuma criança, né? A não ser, igual eu falei, livre demanda, aí é outra história, são outros 500. Mas aí, já passou do ano de idade, 6 meses de idade, aí esquece, né, gente? Aí vamos ter rotina, vamos introduzir uma rotina alimentar. Então, o que tá acontecendo com você? Você descobriu que realmente é transtorno alimentar? Você descobriu que a comida começou a se tornar uma dependência para você? Que você não consegue medir a quantidade que você vai comer? Que você não consegue fracionar? Que você não consegue separar o seu emocional do seu prato de comida? Que você desconta todas as suas frustrações na comida? Então, você vai ter que começar a entender o que você precisa. Agora, gente, vocês entenderam sobre o que é compulsão alimentar? Deu pra entender? Ficou bem explicado? Né? Porque as lives serão sempre de meia hora. Então, pra não ficar nada tão grandioso. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre as medicações que tem esse aumento de peso. Vocês me perguntaram sobre os antidepressivos. Os antidepressivos, que são os considerados antidepressivos atípicos, que tem maior ganho de peso, eles são os maiores. É a mirtazapina, que é o que tem um ganho de peso maior, porque ela tem um efeito colateral para aumento de apetite. Ela tem um efeito devido ao efeito dela nos receptores histamínicos. Então, geralmente, o ganho médio dela, da mirtazapina, é de 2,5 kg, tá? Aí, isso é quando você inicia o uso. Depois que você já tá usando, o corpo se acostuma, ok? Aí, eu quero falar sobre todos, só para vocês entenderem. Outras medicações que podem, né? Essas medicações que eu vou falar agora foram as medicações que foram mais introduzidas após, olha só, as medicações que foram mais introduzidas após a pandemia e que hoje em dia são as medicações, foram as medicações mais introduzidas e são as medicações que não são recomendadas para pacientes que têm sobrepeso e obesidade. Nortriptilina, citalopram, paroxetina, a mirtazapina que eu já falei para vocês e a imapramina. Por quê? Elas podem também criar um aumento de peso devido ao aumento de apetite, ok? Não estou falando para ninguém retirar medicações. Oi, tchu, tchu, tchu. Oi, tchu, tchu, tchu. Oi, tchu, tchu, tchu. Ai, não dá pra sentar nós dentro da cadeira, filho. Essa cadeira, eu falei que eu não gosto dessa cadeira. Aí, 3 medicações que têm um ganho de mais ou menos 1,5 kg de peso. Duloxetina, denslafaxina e a venlafaxina. Elas têm um aumento de mais ou menos 1,5 kg no ganho de peso também. Outra medicação que ela também está associada ao ganho de peso, calma aí. Essas medicações que eu falei para vocês, gente, elas podem ser responsáveis por um aumento de 3,6% do peso das pessoas. Então, vai lá, papai. Depois você volta. Depois você volta aqui. Aí você vem me ajudar. Vai lá, por favor. Passou o franguinho. Agora, uma medicação que tem um aumento de peso enorme é o citalopram. O citalopram, ele pode ter um aumento de até 7,1 quilos. Gente, é gigantesco. Gigantesco. Aí,
Essas medicações, então, foram as que eu pesquisei, que mais tem aumento de peso. Então, como que você pode fazer? Quando você faz o uso dessas medicações, o maior ganho de peso é devido ao aumento de apetite. Então, você vai ter que associar. Quem usa antidepressivo sempre vai ter que associar com uma dieta. E uma dieta rica em quê? Não dá. Uma dieta rica em proteína. Porque quanto mais carboidrato você ingerir, maior vai ser sua retenção de líquido. Então, quem toma antidepressivo, esses que eu falei, citalopram, que é o que mais ganha peso, amitriptilina, que aumenta muito o apetite, duloxetina, desvenlafaxina, venlafaxina, mirtazapina, qual que foi os outros que eu falei? Nortriptilina, citalopram, paroxetina, imipramina. Esses antidepressivos que são os que mais ganham peso, igual eu falei pra vocês, não dá, viu? Ele não consigo. Vem. Vai lá com o papai. Eu acho que ele tá com febre. Eu já falei que eu tô disposto. Ele tá com febre? 38 anos. Tá com febre. Vai lá com o papai. Fala, tchau, gente. Eu tô com febre. De novo. Mamãe ia até cancelar hoje por conta da febre. Já volto. Te amo. Esses antidepressivos, eles são os que mais aumentam o peso. Então, eles aumentam a retenção de líquido e aumentam o apetite. Então, quem toma eles, quem faz uso deles, tem que seguir uma reeducação alimentar. Rica em proteína, rica em fibra e com muita água, gente. Pra quê? Para que vocês consigam, para quem toma essas medicações, para que consiga evitar esses efeitos colaterais. Por quê? Se foi prescrito por médico, né, é porque é necessário. Não é? É porque realmente a pessoa precisa. O médico não vai prescrever uma medicação dessa se a pessoa não precisasse. Então, você não pode suspender. Então, o que você vai ter que fazer? Se tá tendo ganho de peso, se tá apresentando, faça uma reeducação alimentar. O que a gente faz? A gente tem, igual meus pacientes que usam as medicações, eles usam os nossos suplementos. Por quê? Aí a gente consegue, com os nossos suplementos, controlar o apetite, não tem interação medicamentosa com os antidepressivos que a pessoa toma, e elas conseguem emagrecer do mesmo jeito. Justamente por isso que a gente tem uma linha de suplemento tão grande assim, né? Que tem tantos suplementos para poder não ter essa interação medicamentosa mesmo. Só que de qualquer jeito você vai ter que seguir uma reeducação alimentar, ok? Lembrando que para compulsão alimentar também, a gente tem uma linha de suplementos própria para compulsão alimentar e tudo isso. Então, sempre você deve buscar ajuda. Então, quem tem compulsão alimentar, só relembrando, não faça dieta restrita. Um episódio ou outro não é compulsão alimentar. Compulsão alimentar é quando você tem vários episódios, como foi explicado para vocês no começo da live, várias vezes durante a semana. Precisa sim de ajuda, nunca dieta restrita, ok? Essas medicações que eu falei são medicações que não devem ser tiradas de maneira alguma. Eu só falei a média de ganho de peso que estava nos estudos científicos que eu li. Então, eu só falei pra vocês que são as medicações que realmente mais apresentam ganho de peso. Só que tudo dá pra gente ter efeito, assim, né? Ter um balanceamento aí pra gente conseguir ter um equilíbrio também, ok? Então, era isso, gente. Eu vou encerrar, como vocês viram. Eu nem ia ter live hoje, o Benício tá com febre. As coisas em casa estão meio assim, porque ele tá com uma baita de uma sinusite. E ele é muito pequenininho. Mas como eu prometi pra vocês toda terça-feira tirar as dúvidas de vocês. Minha palavra é minha assinatura, o que eu falo eu cumpro. Então por isso que eu resolvi fazer a live do mesmo jeito. Então um beijão pra vocês. Espero ter tirado as dúvidas de vocês. Vou deixar a live salva para quem entrou depois, para que possa assistir também, tá bom? Um beijo, beijo, beijo. E até amanhã nos stories. E até semana que vem na próxima live. Tchau, tchau. E semana que vem tem lançamento. Tem lançamento triplo. É mês do meu aniversário. Então vai ser um lançamento muito, 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 muito especial. Vai ser um lançamento que vai vir assim pra superar todas as expectativas.